O derramamento de sangue anunciado por Maduro já começou. Já existem relatos de mortes na Venezuela pelo próprio regime. Enfim, o resultado não foi diferente do que esperávamos, mas foi diferente do que desejávamos. Tínhamos esperança de que fosse diferente. Vamos entender o que está acontecendo na Venezuela. Presidentes se manifestaram e, não sei, mas algo me diz que desta vez haverá uma pressão muito maior contra Maduro. Vamos começar a entender tudo isso, então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e deixar seu like para a gente, tá bom? Venha cá, pessoal. Isso aqui foi o início da apuração. A primeira urna, só para vocês terem noção, ontem tinha 309 votos para a oposição González contra 34 do Maduro. O resultado até então apurado foi publicado pelo cabo Gilberto Silva, dizendo: a Venezuela será libertada do ditador sanguinário Maduro. A grande imprensa brasileira está calada e continua calada. Estava refletindo sobre a boca de urna. 63% dos votos para Edmundo González e 32% para Maduro. Isso é o que estava sendo apurado até um certo momento, mas depois o jogo mudou. Aconteceu o seguinte: veja essa publicação do jornal argentino La Nación. Temores de fraude, o governo de Maduro começa a se adiantar, ou seja, a celebrar a vitória sem números oficiais e com incidentes durante a contagem. Então, antes dos números serem oficializados, enquanto González tinha 60% a mais de votos que Maduro já estava começando a festa da vitória. Estranho demais. Pois é, a Maria Corina disse: olha, nós já ganhamos os estados. A líder da oposição denunciou fraude e afirmou ter vencido com 70% dos votos. Maria Corina afirma que fiscais pararam de receber dados com 40% das urnas apuradas. Com 40% das urnas apuradas, dando vitória alta para González, com 66% contra 30% de Maduro. Maduro já começou a comemorar, e o boletim de urnas parou de chegar para a oposição. A oposição a Maduro diz que só teve acesso a 30% das atas eleitorais. Lembre-se, tem o boletim de urna e tem as atas eleitorais. As atas não foram entregues. Integrantes do bloco de oposição ao presidente Nicolás Maduro denunciaram irregularidades na apuração dos votos na eleição presidencial na Venezuela. As urnas foram fechadas às 19 horas, no horário de Brasília, desde domingo, e o resultado oficial já foi divulgado. A ex-deputada Delsa Solórzano e o ex-secretário executivo da Plataforma Unitária Democrática, Omar Barbosa, deram coletivas de imprensa no comitê de campanha, alertando sobre a dificuldade da oposição em ter acesso às atas de votação de cada zona eleitoral. Barbosa informou que até as primeiras horas desta segunda-feira, a oposição conta com dados de apenas 30% das atas eleitorais do país. Ou seja, a oposição não tem como questionar nem argumentar que houve irregularidades. E aí, muitas coisas aconteceram, como por exemplo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela paralisou a transmissão das apurações em diversos centros. Pararam de contar os votos. Fiscais foram expulsos, ou seja, as pessoas que estavam lá para fiscalizar e que não eram alinhadas ao governo foram expulsas. Além disso, vítimas foram alvejadas por capangas de Nicolás Maduro, iniciando o derramamento de sangue. Quando Maduro percebeu que ia perder, o banho de sangue começou. Maduro reverteu a situação, tomou o controle na marra. Nunca se esqueçam que Lula trouxe Maduro ao Brasil, o defendeu e disse que ele era um homem bom. Não podemos esquecer que Lula atuou como um verdadeiro fiador dessas eleições que aconteceram na Venezuela. Vou falar sobre o resultado e o posicionamento dos governos em relação a isso, que vou apurar com vocês. O deputado Lucas Bov publicou o seguinte:
Milicianos financiados por Maduro dispararam com armas de fogo e fogos de artifício contra eleitores que tentaram resguardar os boletins de urna. O amigo de Lula mostrando como é uma democracia relativa na prática. A realidade dos fatos é que houve intimidação escancarada contra os eleitores que queriam o fim da ditadura de Maduro. Maria Corina deu uma entrevista à CNN em espanhol. A líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado, e o candidato presidencial, Edmundo González, não reconhecem a vitória, segundo o Comitê Nacional Eleitoral de Nicolás Maduro. Disseram isso em conferência de imprensa, manifestando que não reconhecem de forma alguma o resultado e que foi fraudado. Fred Rodrigues fez um resumo para entendermos o que aconteceu. As pesquisas de boca de urna mostravam González com 61% dos votos, enquanto Maduro tinha 31%. As apurações parciais mostravam González sempre com ampla vantagem. De madrugada, Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Eleitoral com 51% dos votos. Existem muitos vídeos de intimidação, sequestro de urnas e fechamento de locais de votação. Os governos legítimos do mundo não aceitarão calados essa farsa contra o povo. Agora saberemos quem são os fascistas antidemocráticos que dirão pomposamente que Maduro venceu e é preciso respeitar a democracia. O comunismo até pode entrar pelo voto, mas nunca sairá por ele. Maduro prometeu um banho de sangue se perdesse, e é psicopata o suficiente para cumprir a promessa. A Venezuela é um exemplo claro do perigo de deixar a esquerda tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Como disse Dirceu, não importa que 90% da população esteja contra o regime de Maduro. O poder está com ele, infelizmente com ajudadores de ditadores na própria vizinhança. O caminho para se livrar do comunismo é sempre árduo e frequentemente cheio de perdas. Total solidariedade à Venezuela. Entendemos a dor que o povo venezuelano está sentindo. Nas redes sociais como X, TikTok, Instagram e Facebook, estão circulando várias cenas de venezuelanos chorando devido ao resultado. O Partido da Causa Operária Comunista do Brasil postou um vídeo da Guarda Venezuelana e veja o que ela diz. Escuta aqui o que eu vou te dizer. Na Venezuela vocês não vão intervir no meu país. Escuta o GRU. Já estamos preparados com armamento russo. Estamos te esperando. Ou seja, sabemos muito bem que é um governo altamente ditatorial e violento. É isso que o eleitor venezuelano tem que encarar para derrubar a ditadura de Nicolás Maduro. Agora vamos entender a manifestação de presidentes. Vamos começar com Milei. Ele foi o mais contundente até agora. Milei escreveu: "Ditador Maduro fora." Os venezuelanos decidiram terminar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição, e o mundo aguarda que ele reconheça a derrota. Após anos de socialismo, miséria, decadência e morte, a Argentina não vai reconhecer outra fraude e espera que as Forças Armadas desta vez defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. Esse foi o posicionamento de Milei. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, também se manifestou. Não era segredo que eles iam ganhar, mas o processo até o dia da eleição e da votação estava claramente viciado. Não se pode reconhecer um triunfo se não se confia na forma e nos mecanismos utilizados para chegar a tal resultado. Lacalle Pou é uma figura muito querida pelo povo uruguaio. Já o presidente do Chile, Gabriel Boric, escreveu: "O regime de Maduro deve entender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. A comunidade internacional e, sobretudo, o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigem total